Olá, no programa de hoje, o PL nas eleições municipais e no Congresso. A legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro pretende disputar as eleições em Belo Horizonte e em outras cidades mineiras polo com candidaturas próprias. Quais as metas traçadas pelas direções nacional e estadual para as eleições municipais? E ainda, a atuação na oposição ao governo Lula e os posicionamentos em pautas que o Congresso enfrentará nos próximos meses. Eu converso com o deputado federal Domingos Sávio, presidente do Partido Liberal de Minas Gerais. Bem-vindo mais uma vez, deputado Domingos, à TV Assembleia. Muito obrigado, um prazer poder retornar aqui a essa casa. Eu passei muitos anos da minha vida pública aqui tenho inúmeros amigos, e a TV Assembleia é o canal de todos os mineiros. Então é um prazer estar me dirigindo a todos os mineiros e estar aqui com você, Marco. Deputado, o prazer é nosso. O PL aposta em Belo Horizonte, na pré-candidatura a prefeito do deputado estadual Bruno Engler. Haveria, inclusive, nesse próximo fim de semana, um lançamento oficial com a presença de Jair Bolsonaro, mas foi adiado aí, em virtude de problemas de saúde do ex-presidente. Como estão as conversas, deputado, com outras legendas para integrarem uma coligação? Olha, nós estamos com um partido organizado em todo o estado e o que nos deixa muito motivados é que isso começa aqui em BH. BH é a capital de todos os mineiros, a referência para todos nós. É muito importante que o PL possa disputar e, mais do que disputar, ganhar a eleição em BH. Então foi feita uma análise muito responsável e nós vimos que o Bruno Engler, hoje, ele reúne a juventude, que é importante, claro, nós precisamos dos jovens participando, mas é um jovem maduro, preparado e testado. O Bruno faz um mandato muito propositivo aqui na Assembleia, já vem de mais de um mandato, uma pessoa atuante, da confiança absoluta do presidente Bolsonaro. Já disputou a prefeitura na última eleição. Já disputou, ficou em segundo lugar. O que ocorreu na eleição passada, inclusive, é muito emblemático, porque o Bruno, ele foi fazendo o trabalho dele sem muito apoio, apenas em alguns momentos o próprio presidente Bolsonaro manifestou a confiança nele, porque sempre teve admiração pela lealdade, pela posição muito firme, muito clara do Bruno, e o Bruno surpreendeu, porque insistiam as pesquisas em dizer que o Bruno estava fora do páreo, que estava lá em quarto lugar, e de repente o Bruno chega em segundo lugar nas eleições. Se tivéssemos aí talvez mais uma semana, haveria segundo turno e aí seria outra realidade. Porque quando você tem segundo turno é como se fosse outra eleição. Então dessa vez o Bruno já arranca, primeiro porque já é mais conhecido, já provou que está maduro, preparado e já arranca ali entre os primeiros colocados. Tem várias pesquisas dando o Bruno como o primeiro, na frente. Mas nós temos humildade, reconhecemos que campanha tem que ser construída e o Bruno está fazendo isso, está dialogando com outros partidos, com outros segmentos da sociedade, para que nós possamos, nessa pré-candidatura, que agora não é hora de pedir voto, mas é de preparar a campanha, nos prepararmos para chegarmos às eleições com um candidato que nós não temos dúvida. Bruno Engler está maduro, está preparado e representa um sentimento que cresce hoje no povo brasileiro, que é o sentimento de direita. Alguns nomes específicos para vice de Bruno Engler foram especulados pela imprensa, entre eles de um ex-companheiro do senhor, o ex-deputado João Leite. Mas o deputado Aécio Neves, que é a principal liderança do PSDB em Minas Gerais, tem criticado muito a polarização PT-PL. Essa construção ainda pode avançar, deputado, na visão do senhor? Há espaço para esse diálogo continuar? Olha, eu acho que sem dúvida há espaço, até porque, como eu disse, é pré-campanha. Nós ainda não tivemos nenhum partido definindo os candidatos, são pré-candidatos. E o João Leite é uma figura que eu admiro. Eu era presidente do PSDB quando tivemos o João como candidato a prefeito, então eu só posso fazer elogios à pessoa do João, com quem eu convivi a vida inteira. Agora, nós respeitamos as prerrogativas de cada partido escolher o seu caminho. Essa situação de falar em radicalização ou em polarização, ela precisa de ser analisada com uma certa prudência. Eu mesmo nunca fui e não pretendo ser um radical de extrema, aquele que coloca quase que ódio
nas suas atitudes contra alguém e que às vezes fica cego. Não é isso que nós pregamos. Isso existe, não é só no PL ou no PT, existe em todos os partidos, pessoas que às vezes têm uma postura mais radicalizada, mais dura com relação a este ou aquele argumento. Mas uma coisa é certa, e aí eu tenho que discordar, né, do ex-governador Aécio. É preciso que as pessoas comecem a compreender o sentimento do povo, e o povo quer que os seus representantes tenham um lado. Chega daquele político que bate o tapinha nas costas e uma hora está de um lado, outra hora está do outro e não assume posições. Então o PL hoje tem de forma muito clara que nós temos uma posição de direita, nós temos uma posição de sermos conservadores naquilo que é essencial na vida das pessoas, que são valores éticos, não é? E somos inovadores na forma de gestão, gestão eficiente, gestão inovadora, na ciência, na tecnologia, mas naquilo que é essencial, como a defesa da pátria, da família, da liberdade, determinados princípios morais, como a luta contra a corrupção, não é? O presidente Bolsonaro foi um exemplo disso. Podem criticar o presidente de tudo, de ser meio grosso às vezes, com alguma resposta, mas é aquele que nem os adversários têm como apontar um ato de desonestidade. Então essa é uma característica do PL, lutar contra a corrupção, defender princípios, valores e defender com firmeza. Mas isso não significa radicalização. Então eu acho que nós temos princípios que inclusive o João Leite também defende esses princípios que nós defendemos e outros pré-candidatos. Então nós estamos dialogando ainda naquela fase de construir uma aliança em favor de Belo Horizonte e em favor desses princípios, desses valores. Acreditamos que o Bruno pode liderar essa aliança, mas estamos abertos a construir composições desde que elas estejam focadas nesses princípios, desses valores. Neste momento, né, nós temos aí mais de 10 pré-candidaturas colocadas, né, à direita, à esquerda. O senhor acredita que esse quadro vá se afunilar em Belo Horizonte até julho, né, o mês das convenções? Eu acredito que sim, mas é bem provável que Belo Horizonte tenha aí uma disputa com vários candidatos, por uma razão muito natural. Não se espera que as eleições de Belo Horizonte sejam decididas no primeiro turno. É bem provável, né, ao contrário do que ocorreu na eleição passada, que o Calil vivia um momento de boa popularidade e não houve candidaturas que se estruturassem bem. O Bruno mesmo, que foi o que ficou em segundo lugar, não teve apoio nenhum. Tentaram, inclusive, impugnar a candidatura dele até na última hora. Ele não conseguiu, ele não tinha 1 minuto de televisão, ele não tinha espaço nenhum. Agora ele vai ter o maior horário de televisão, né? O partido PL tem o maior horário, tem apoio, tem estrutura. É um cenário diferente. Mas a eleição de Belo Horizonte é natural por ser uma eleição que, neste caso, eu acredito que se decidirá no segundo turno, né? Claro que nós vamos lutar para o Bruno ganhar em primeiro turno. Mas nós temos o pé no chão. Sabemos que o mais provável é que ela seja decidida em segundo turno. Então tem muitos partidos que às vezes fazem questão de manter a sua candidatura, porque ela acaba puxando também ali um pouco de voto para a chapa de vereadores, manter a estrutura partidária, o posicionamento partidário. Mas eu acho que há um espaço para aqueles que são, primeiro, que são oposição à esquerda, ao PT, né? E que compreendem que é hora do Brasil tomar uma posição para que em 2026 a gente encontre um novo caminho para o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que as eleições municipais, especialmente essas, elas devem ter preocupação sim com o município, escolher o melhor gestor, mas ela tem uma conexão com 2026. Você escolhe um bom gestor, mas que vai apoiar aquele que você não quer para a presidência da República, pode ser um problema. O senhor acredita que a polarização nacional terá que peso nas disputas municipais deste ano? Um peso que já se faz notar. Eu tenho feito pesquisas, o PL tem feito pesquisas para sua orientação interna e está acontecendo uma coisa surpreendente que a gente nota isso na família da gente, no grupo de amigos, no dia a dia, aqui na Assembleia. Antes, você fazia pesquisa e havia uma tendência maior para a esquerda, quando muito para o centro-esquerda. Eu diria até que tinha algumas pessoas que tinham vergonha de dizer que era de direita. Hoje as pesquisas mostram, tanto pesquisas nacionais como pesquisas municipais e estaduais, que a maioria do eleitorado está migrando para a direita. Por quê? Porque conheceu como a esquerda funciona quando ela está no poder. Conheceu aqui em Minas com o Pimentel no poder. E cada dia mais conhece, lá em Brasília, com aquilo que a esquerda tenta implantar. Não respeita direito de propriedade,
quer defender a saidinha de preso, protege muito mais o bandido do que a vítima, quer defender liberação de droga, quer defender aborto, coisas que a ampla maioria da sociedade brasileira não quer. Então essa sociedade que ainda assim entende que princípios, valores éticos precisam ser preservados e respeitados, elas hoje têm orgulho de dizer que é de direita. Então isso tende a refletir na eleição municipal com uma polarização entre direita e esquerda. Como é que o senhor vê o papel do governador Romeu Zema nessa disputa de Belo Horizonte? O PL ainda tem expectativa de ter o apoio dele? O Novo está com uma pré-candidatura colocada de Luísa Barreto, né, secretária. É outra pré-candidata sobre a qual eu só posso fazer elogios. Também esteve no PSDB. Também esteve, eu também estive apoiando a Luísa quando ela colocou o nome até numa fase de sacrifício, já com o PSDB num desgaste enorme nas eleições passadas, e saiu candidata a prefeita de Belo Horizonte, uma pessoa preparadíssima, uma mulher culta, sensível, né? Um exemplo de pessoa. Gosto muito da Luísa, sou apoiador do governador Romeu Zema e, portanto, nós estamos dialogando. O primeiro passo desse diálogo é respeitar a candidatura da Luísa, que nós respeitamos. Mas é razoável que a gente dialogue, porque não faz sentido você fazer disputa entre si quando está em jogo não só a Prefeitura de Belo Horizonte, mas o futuro de Minas e o futuro do Brasil. Então é razoável que a gente dialogue. Eu tenho conversado também com o presidente do Novo, Laguna, pessoa extremamente sensata. Em várias cidades, nós estamos caminhando para o PL apoiar o Novo, e em outros lugares o Novo apoiar o PL. Isso deve ocorrer, inclusive, em Divinópolis, né, que eu já fui prefeito, em que nós estamos dialogando com o Gleidson, com o Eduardo Azevedo, que é deputado aqui, é do PL, com o Cleitinho, né, e esse diálogo leva em conta o município, mas tem um olhar também com o futuro de Minas e o futuro do Brasil. Quais outras cidades de Minas o senhor pode citar como prioridades para o PL nessa eleição? Olha, o PL, nós saímos de algo em torno de 200 cidades em que estava organizado, quando eu assumi a presidência do partido no ano passado, para mais de 600 cidades onde o PL está organizado. Em mais de 500 nós estaremos participando do pleito municipal ativamente. Nós vamos, espero eu, bem mais do que dobrar o número de prefeitos, espero triplicar o número de prefeitos. Qual é o número atual? O número atual está próximo da casa de 40 prefeitos. Nós pretendemos triplicar esse número, também ampliar muito o número de vereadores e vereadoras, e estamos presentes em Belo Horizonte, em Contagem, com um candidato próprio, competitivo. Em Governador Valadares, competitivo com o Charles, já desponta lá nas pesquisas. Nós temos em Teófilo Otoni, vou estar lá, inclusive, em Teófilo Otoni nos próximos dias, com o Coronel Marinho, que está na ponta lá em Charles seria Juiz de Fora, né? Charles Evangelista e Juiz de Fora, ex-deputado federal. Valadares porque só para a gente... situar. Em Valadares nós temos o Coronel Sandro, que ele está construindo também uma aliança lá em Governador Valadares, em fase bem promissora. Nós teremos candidatura em Uberaba, Samir Cecílio está crescendo lá em Uberaba também. Bolsonaro esteve lá lançando a sua pré-candidatura. Em Uberlândia, o colega deputado estadual, muito atuante, muito corajoso, muito firme, deputado Caporeso. E como eu disse, essas eleições, em algumas dessas cidades, têm provavelmente segundo turno. Então o PL trabalha nesse momento para garantir os seus candidatos neste segundo turno, se possível ganhar no primeiro, mas consciente que 90% das vezes são eleições que irão para o segundo turno, e a gente fará com muito respeito a outros possíveis aliados. Isso vale para essas cidades que eu acabei de citar. Em Juiz de Fora, nós temos o Charles, mas temos outros que estão no mesmo páreo que também apoiaram o Bolsonaro. Mesma coisa lá em Uberlândia, temos o Caporeso, que está muito bem lá, mas o prefeito Odelmo também apoiou o Bolsonaro. Nós caminhamos numa perspectiva de que num segundo turno o PL se fortaleça com as alianças que virão naturalmente. Para a gente fechar a eleição e sobrar um tempinho para falar do Congresso, pedi o senhor para ser rápido nessa resposta. Com Bolsonaro inelegível, qual seria hoje o plano A do PL para as eleições presidenciais de 2026? Olha, eu primeiro estou absolutamente convencido de que para que a democracia seja preservada, o STF terá que rever essa decisão e manter o presidente Bolsonaro no páreo elegível disputando, porque ele não cometeu nenhum crime, ele não tem condenação. Ele tem um processo no Tribunal Superior Eleitoral que diz que ele está condenado pela Justiça Eleitoral. Ora, o Lula acabou de subir no palanque como presidente da República
e cometeu um crime eleitoral escancarado de pedir voto. Ó, quem votou em mim, vota agora no meu candidato aqui em São Paulo. Ou seja, todo mundo é consenso que o Lula cometeu crime eleitoral como presidente da República. Será que vão tornar o Lula inelegível também? Porque a alegação é que o Bolsonaro cometeu crime eleitoral, por isso que ele está condenado no Tribunal Superior Eleitoral. Não tem crime nenhum outro que o Bolsonaro tenha cometido. O crime dele é que recebeu alguns embaixadores e alegam que isso poderia ter influência na eleição. Ora, o Lula acabou de influir na eleição de São Paulo. Então eu acho que o Bolsonaro será candidato, sim. Mas se não for, o que mostra hoje que a direita está se fortalecendo no Brasil é que nós temos um Tarcísio em São Paulo, que é um grande aliado de primeira hora, chegou a governador pelas mãos do Bolsonaro. Nós temos o Zema aqui em Minas Gerais, que é um aliado nosso, fez campanha firme para o Bolsonaro no segundo turno. Temos o Caiado, que faz um brilhante governo em Goiás. Temos a Michele, que pode ser uma vice. Imagine, Zema presidente, Michele vice. Ou Caiado presidente, Zema, uma dupla dessa. Ou Tarcísio. Então nós temos competitividade. E eu acredito que o Brasil está percebendo que nós quase que perdemos o trem da história. A gente está tendo um retrocesso, mas nós temos que recuperar isso em 2026. Agora a pauta do Congresso Nacional, deputado Domingos, um assunto de grande importância para Minas Gerais são as negociações, né, em curso em torno de um projeto para dar novo tratamento, né, às dívidas dos estados com a União. Fala-se em vincular, né, abatimento da dívida a investimentos em educação, em infraestrutura, também federalização de ativos, descontos generosos ali para quem conseguir atingir um determinado índice. Quais alternativas entre essas o senhor considera mais viáveis para o Estado? Olha, o que eu considero é que o problema tem que ser resolvido. Ficar empurrando isso para frente pode ser uma bomba relógio contra Minas Gerais. O Rio de Janeiro já renegociou suas dívidas, o Rio Grande do Sul que está lá sofrendo essa calamidade, nossa total solidariedade ao povo gaúcho. Inclusive eu propus que parte das nossas emendas vá para o povo gaúcho, para a gente poder ajudar naquela recuperação, mas eles já têm hoje uma relação mais equilibrada, né, com relação às questões orçamentárias. E Minas está diante aí de uma bomba relógio. Precisa se resolver. Adiar simplesmente não é a solução. É claro que o ideal é que possa ser uma renegociação que não sacrifique o Estado de Minas Gerais, que já está muito sacrificado, né? E aí eu entendo que a questão que o Rodrigo Pacheco colocou, de que estaria disposto a ajudar, mas precisa de ter uma atitude concreta de ajudar, não é só falar que vai ajudar. Tem que ter uma solução. Caso contrário, eu acho que é preciso, sim, retomar aquela discussão aqui na Assembleia de Minas e resolver o problema. Do regime de recuperação fiscal. Porque o que não pode é nós amanhã sermos surpreendidos com uma decisão que venha e coloque Minas numa situação terrível. E olhe que não vai ser surpresa se o governo federal fizer isso, porque ele acabou de fazer com 17 setores da economia, quando o Congresso votou uma lei para desonerar 17 setores importantes, inclusive ajudar as prefeituras médias e pequenas. O presidente Lula vetou, o Congresso derrubou o veto. O que fez o governo federal? Foi no STF e com o ministro que o Lula acabou de nomear, um amigo pessoal e advogado pessoal dele, deu uma liminar, e esses 17 setores estão aí sujeitos a ter que fazer demissão agora, neste mês. Então, Minas não pode ser surpreendida com uma decisão que eu tenho ouvido algumas figuras falar em Brasília, que vão pressionar o STF para simplesmente estabelecer que comece a descontar de Minas, bloquear os recursos de Minas. Seria uma tragédia para Minas Gerais. Nós temos que agir rápido e a gente apoia o governador Zema em construir uma negociação e eu espero que a Assembleia também, e eu confio na Assembleia Mineira, acho que a Assembleia Mineira é um exemplo para o Brasil. Aqui há disputa, eu participei aqui, mas quando se fala em Minas Gerais, a gente se une. Assim também é conosco lá na bancada federal, os 53 deputados. É para unir da defesa de Minas? Não pode ter partido nessa hora. Tem que ser a defesa de Minas e esse caso da dívida é prioritário. Deputado, enquanto a gente grava, né, essa entrevista aqui na Assembleia, está ocorrendo também uma votação lá na Câmara dos Deputados de vetos do presidente Lula, um deles que trata ali das emendas de comissão, né, desse recurso, a destinação dele no orçamento. Como é que o senhor vê os impactos dessas disputas constantes que ocorrem, né, entre o Planalto e o Legislativo por controle do orçamento em políticas públicas?
Olha, Marco, hoje a gente tem a nosso favor a tecnologia e, ao mesmo tempo, um acompanhamento mais de perto de toda a população com relação ao nosso trabalho como parlamentar. E eu acho isso muito importante. Como você disse, está correndo a votação, alguém pode, mas o deputado está aqui em Minas. Eu registrei minha presença no plenário da Câmara, participei da abertura dos trabalhos, peguei o avião e, quando começávamos aqui, eu fiz o primeiro voto, que foi o voto em cédula. Houve um acordo para uma série de matérias que não eram muito polêmicas. Essa matéria é mais polêmica. A matéria, por exemplo, que trata da derrubada de vetos na questão da LDO e do orçamento. Eu defendo, Marco, que como nós temos um veto sobre as emendas de comissão, que são 5 bilhões e 600, que a gente faça um acordo no sentido de, derrubando o veto, os deputados destinar 100% dessas emendas de comissão para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Porque nós já temos as emendas individuais que já estão sendo destinadas às nossas bases. Ou então não derrubar o veto, o dinheiro ficar no orçamento da União com a condição do governo federal usá-lo também, além de outros recursos, para socorrer o povo do Rio Grande do Sul, que tem que ser a prioridade nesse momento. Situação grave. Situação muito grave e nós temos que estar unidos. Aí não pode ter partido, oposição à situação. São todos nós solidários ao povo do Rio Grande do Sul. Nas pautas da agenda econômica, deputado Domingos, votadas desde o ano passado, têm sido registrados ali alguns votos, na própria bancada do PL favoráveis a propostas do governo. E nós temos agora as regulamentações pendentes da reforma tributária, que já estão aí no radar para serem apreciadas, encaradas pela Câmara. Como é que o senhor está vendo essa discussão, que ainda está em estágio inicial, e se pode, de novo, haver divisões na bancada? Olha, tem matérias que o PL libera, e aí é natural que você tenha um voto de uma forma, um voto de outra. Por exemplo, o arcabouço fiscal, o PL liberou. Eu votei a favor, hoje muitos colegas compreendem que eu votei certo tendo votado a favor, porque o arcabouço fiscal, ele pelo menos estabelece limites de gasto para o governo. É algo que é necessário numa economia, principalmente quando você tem um governo como o governo atual, que não tem muita responsabilidade fiscal. Se deixar, é uma gastança sem fim. Aliás, Bolsonaro terminou com 50 bilhões de superávit num ano eleitoral, hein? Olha que é difícil um governante fazer economia na hora da eleição. Ele fez, terminou com superávit primário de mais de 50 bi. O Lula entra e já no primeiro ano um déficit primário de mais de 150 bi. Gastou mais do que arrecadou, aumentando a dívida pública e, portanto, isso é ruim para todos os brasileiros. Então, tem hora que, às vezes, o partido libera. Mas reforma tributária, eu votei contra, embora eu queira que a reforma tributária aconteça, mas eu não quero que ela aconteça aumentando imposto. Aí vem com aquela conversa, tem 30 anos que está falando que tem que fazer, então agora nós temos que votar de qualquer jeito. Não pode ser assim. A emenda constitucional, ela deixou, inclusive, problemas sérios. Por exemplo, ela permitiu que o governo possa criar um chamado imposto seletivo, e nesse imposto seletivo, o que a emenda constitucional disse é que qualquer coisa que possa eventualmente fazer mal à saúde ou ao meio ambiente, pode ter imposto seletivo. Ora, desde o dia que a gente nasce, a gente já interage com o meio ambiente. E quase tudo, essa mesa que está aqui, tem madeira. Ela tem algum impacto no meio ambiente. Então eu vou ter imposto seletivo sobre tudo que tem madeira. O governo já começou, inclusive, a explorar isso, porque agora mandou a lei complementar e mandou na lei complementar, colocando que os alimentos que têm adição de açúcar vão ter imposto seletivo. Quando eu falo imposto seletivo, pode ser mais de 40%. Então, um suco, por exemplo, um iogurte, tem adição de açúcar. É como se ele fizesse mal para a saúde. Agora, o curioso é que o açúcar está na cesta básica isento. E aí, aquilo que eu adiciono açúcar com aquela coisa de... Tem algumas figuras que são meio malucas, né? Eles querem regrar o indivíduo até no seu dia a dia, no seu comportamento. A gente sabe que excesso de açúcar faz mal. Como excesso de qualquer coisa pode fazer mal. Agora, eu vou botar imposto seletivo porque adicionou açúcar com a desculpa de que aquilo faz mal para a saúde. Isso é ganância do governo querendo aumentar a arrecadação. A mesma coisa a área de serviços, que hoje paga ISS, Imposto sobre Serviço, na casa aí de 1 a 5%, vai passar a pagar 27%. Ora, meu amigo, vai inviabilizar uma série de serviços e gerar desemprego. Então, vão ser discussões quentes.
Discussões quentes, nós temos que ficar atentos a isso, porque queremos uma reforma tributária para simplificar, para ter mais clareza para o consumidor de quanto que ele paga de imposto, mas não pode ser uma reforma tributária para fazer o cidadão pagar mais. Eles ficam com uma conversa aí de fazer cashback, inventaram uma cesta básica. Nós pusemos na emenda constitucional que a cesta básica tem que ser nutritiva, tem que ter diversidade regional, tem que ser completa. Aí o governo me vem agora com um projeto de lei que ele mandou, que a cesta básica é feijão com arroz, óleo, né, meia dúzia de produtos, menos do que é hoje. Hoje a lei já define o que é uma cesta básica. Carne está na cesta básica hoje, determinadas proteínas estão na cesta. E tem que estar, ué. Como é que alguém pode... Eu sou médico veterinário, portanto eu conheço da área biomédica e da área biológica. Ninguém sobrevive sem proteína. A cesta básica do governo não tem proteína. É um negócio absurdo. E aí ele quer enganar as pessoas, dizendo, não, nós vamos dar o cashback. O mais pobre compra e vai pagar mais caro, porque aí vai subir o preço da carne, do frango, do peixe, vai subir o preço dos laticínios, vai subir o preço de praticamente tudo. Muito, subir muito. Aí eu dou cashback para quem ganha até meio salário. Ora, eu estou partindo do princípio, então, que todo mundo que ganha mais do que meio salário é milionário, né? Eu vou aumentar o custo do alimento para todo mundo, para o governo fazer mais um pouquinho de demagogia e de populismo. Então, é o governo do populismo e da demagogia. Quer usar, inclusive, a questão da tributação para fazer mais cabresto eleitoral nos mais pobres. Isso é uma covardia, né? Então, nós temos que ter muito cuidado para não votar uma reforma eleitoral contra o cidadão. Por isso, eu estou atento lá, lutando contra esses absurdos. Deputado Domingos Sávio, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político da TV Assembleia. Eu que lhe agradeço, Marco. Deixo aqui meu abraço, né, a todos que estão nos acompanhando e, de modo especial, a todos os colegas parlamentares. Eu que fui deputado estadual por mais de um mandato e estou lá na Câmara Federal procurando representar todos os mineiros com muita firmeza, mas com muito respeito também àqueles que divergem da minha opinião. Eu conversei com o deputado federal Domingos Sávio, presidente do PL de Minas Gerais. Falamos sobre as articulações da legenda para as eleições municipais no Estado, a atuação da bancada no Congresso Nacional e as discussões que devem agitar Brasília nos próximos meses. E antes de nós encerrarmos, a gente reforça um pedido especial de ajuda às milhares de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Assembleia de Minas se soma à rede de apoio e solidariedade que tem papel fundamental neste momento. E se você puder ajudar, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92-958-800/0001, dígito 38, em conta do Banrisul. Por segurança, não deixe de conferir o destinatário. Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.